Vanderlei de Oliveira, presidente desta Casa Legislativa, ao saudá-lo, saúdo também os senhores vereadores que compõem a mesa diretora, saúdo os colegas que compõem este Parlamento, saúdo os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, com destaque para o professor Léo, que é o presidente da APAI, e ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a diretoria da APAI, cumprimento todos os mais senhores e senhoras aqui que representam ONGs, que representam algumas instituições que já não é mais o presidente, é a professora. Vocês não avisam a gente, né? Dona Lorena, as saudações são para a senhora. Melhor que assim a mulher, as mulheres têm mais um jeitinho de cuidar dessas coisas. E cumprimento então todos os senhores e as senhoras que aqui representam as instituições que prestam um grande serviço para a nossa comunidade. Saudação especial para a Luciana, que é a nossa querida aluna da FURB. Saúde os senhores e as senhoras que nos honram com audiência em seus lares. No dia 19, aliás, nós comemoramos o Dia do Exército, ontem o Dia de Tiradentes, hoje o descobrimento do Brasil. Na minha época, o único acesso a essas informações eram as nossas queridas professoras. Hoje os acessos são ilimitados e essas datas passam desapercebidas. Tiradentes, vereador Roberto Tribes, morreu defendendo a população que pagava muitos tributos. Hoje nós temos condições de fazer a defesa e não fizemos porque sonegamos. Ou não é? Se ninguém sonegasse, eu queria ver ter tanto tributo. Me rouba, mas deixa eu roubar, diz um ditado popular, vereador Veneza. Às vezes, quando se ouve, já disse aqui nessa tribuna, quando se ouve ou se lê algo que nos é do agrado, imediatamente nós concluímos que essa pessoa que falou, que escreveu, é inteligente. Mas nós temos pessoas inteligentes que escrevem coisas que não são do nosso agrado, que nos machucam, vereador Lanzarin, vereador Diogo, que nos fere, que nos tocam profundamente. E eu tenho em mãos aqui um letrado que foi cunhado no Jornal de Santa Catarina, na edição de 10 de abril de 2014, que é da lavra do professor e articulista Viegas Fernandes da Costa, que é um exemplo disso. E ele, ao escrever, ele rebateu, comentou, um outro escrito que é de autoria do meu ex-aluno da Faculdade de Direito, André Ienes, que é filho do meu querido amigo grande jornalista Oscar Ienes. E eles tratam de duas Blumenau. O André Ienes, falando da Blumenau modelo da década de 90, a cidade que se orgulhava de sua arquitetura, de ser reconhecida pelo zelo nas obras em seus mínimos detalhes e dos jardins impecáveis. E o jornalista Viegas fala da outra Blumenau, a Blumenau do Morro, a Blumenau da injustiça social, a Blumenau da falta de cidadania. E eu disse outra oportunidade que quando os corruptos brigam, quando eles lavam a roupa suja fora de casa, nós temos a grande oportunidade de ficar sabendo quanto eles nos roubam. Agora, quando duas pessoas inteligentes discutem, debatem, nós temos a grande oportunidade de aprender, de tirar lições. E essa lição a gente tira desses dois grandes blumenauenses que discutiram essas duas cidades. Pergunta ao jornalista Viegas Fernandes da Costa: será que esta Blumenau Jardim dos anos 70 realmente existiu? Afinal, a cidade que temos hoje não é também resultado daquela? E ele, em tom lúdico, ele até diz que a nossa memória é seletiva, e ela é. Nós temos duas vertentes. A nossa realidade tem a vertente daquilo que nós visualizamos e daquilo que nós mentalizamos. Se eu mentalizo a cidade do
meu querido André Ienes, eu vou ficar com uma cidade maravilhosa na cabeça. E se eu mentalizo, aliás, se eu mentalizo a cidade descrita pelo Viegas, eu vou ficar com a cidade que faz parte da nossa realidade. E acrescenta o jornalista Viegas Fernandes da Costa: entretanto, esta Blumenau das contradições sempre esteve aqui, desde o tempo em que começamos a assassinar os indígenas. Claro, nossos problemas urbanos aumentaram na mesma proporção em que se espalhou o nosso crescimento desordenado e o fisiologismo político local. E este fisiologismo, que foi comandado pela elite política dominante à época, é o grande culpado de nós termos hoje duas Blumenau, sem dúvida nenhuma. Essa elite política da época que quis ser solidária, que quis ser amável, que quis receber bem o migrante, que foi cúmplice, que levou o migrante a habitar os morros, a habitar os locais sem ter a menor infraestrutura. Esta é a grande culpada de tudo isso que nós temos. E digo isso porque tenho provas de tantos absurdos que foram cometidos. Onde hoje nós temos o Jardim Dona Edith, lá morava uma família e procurou a municipalidade para parcelar o solo. Os políticos da época tomavam conhecimento e propôs a essa família que 50% seria para a prefeitura e 50% para eles. Os políticos da época tomaram conhecimento e liberaram para que as pessoas fossem morar, Adriano, lá no teu querido bairro, no Jardim Dona Edith, e sobrou o quê? Sobrou aquilo que hoje não pode ser mais habitado. Obra da elite política da época. E o que dizer do Horto Florestal? O Horto Florestal também que foi ocupado por liberalidade da elite política dominante à época. E por que não culpar o empresário da época? Porque o empresário fez a sua parte, gerou riqueza, gerou emprego, deu cidadania, deu vida mais digna para todos. E como se explicar que uma cidade como a nossa, que tem riqueza, que o cidadão tem condições de trabalhar, que as empresas produzem, esteja na situação em que se encontra hoje, dividida entre as cidades dos morros, das placas amarelas e aquela narrada pelo nosso André Ienes. Senhor presidente, mais um minutinho. Um minuto, Vossa Excelência, para a conclusão. Muito obrigado, senhor presidente. Então a culpa não é do empresário, a culpa é nossa, a culpa é dos políticos. Nós hoje temos uma Blumenau desse tipo que nós temos. E não há mais o que fazer. Os caminhos estão traçados. Só o tempo vai sarar essa ferida. Só o tempo vai curar a chaga da injustiça social. Mas como algumas pessoas têm o privilégio de, ao trilhar pelos caminhos já definidos, mudar o rumo da história, espera-se que o prefeito Napoleão, com a legitimidade que tem de 70% do apoio da comunidade nas eleições, possa fazer a sua parte. Não mudar os rumos da história resolvendo o problema, porque isso demanda muito tempo, mas fazendo a sua parte, para que esse tempo seja diminuído e para que nós possamos um dia dizer: Blumenau é uma só, Blumenau é maravilhosa, Blumenau é a cidade-jardim, Blumenau é a cidade da cidadania e da justiça social. E é isso que nós queremos, e é isso que nós desejamos, e é isso que nós esperamos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.